Olá, seja bem-vindo ao COR. Nosso assunto hoje é reflexão. Por quê? Porque é, para alcançarmos resultados, seja na nossa vida pessoal ou profissional, a gente precisa, a primeira coisa é agir. E para isso a gente precisa de coragem. Coragem para tomar a decisão, saber o que a gente quer e ir atrás do nosso sonho. Mas precisamos nos organizar. Se a nossa ação não for de alguma forma direcionada, se não tiver algum tipo de ordem, se não conseguirmos enxergar passos claros, com metas claras, a fim de que a gente possa avançar ao longo de um processo onde a gente planeja, fica muito difícil também que essa ação gere resultados, né? Vira um ímpeto. Porém, agora é a parte mais importante da nossa conversa hoje. Ter um planejamento, ter metas, pensar à frente nos próximos passos, não é impedimento para a gente refletir e aprender, ok? Então, agora a gente tem que falar de reflexão, porque o que a gente chama de aprendizado, o agora sim entendi, isso vem de uma reflexão. É a pessoa que está agindo intencionalmente e também criticamente avaliando o processo de uma maneira flexível, e aí é o tema desse vídeo. A flexibilidade mental, que é fundamental para esse processo de reflexão. Precisamos ser flexíveis. E o que é flexibilidade mental? É justamente o oposto da rigidez. A rigidez também são as pessoas que se perdem, isso também não é legal, se perdem num excesso de, talvez, metas. Não, é isso, e crava, é isso que tem que ser feito, é aquilo. Isso geralmente está associado a, muitas vezes, uma certa vaidade, um ego fragilizado, de pessoas que precisam se sentir validadas, se sentir importantes. Então, elas, quando trazem uma ideia, quando elas propõem, é muito mais, desculpa a sinceridade, sobre elas, muito mais sobre a autoafirmação delas, sobre a validação do poder e da influência delas, no sentido de que as ideias delas serão implementadas, e menos sobre o projeto em si, sobre fazer dar certo, sem esse apego, tipo assim, não, mas eu tive essa ideia e vou ter que levar isso até o fim e levar todo mundo comigo. Isso não é legal. É muito importante a flexibilidade mental, porque sem ela a reflexão quase que fica impossibilitada. Uma reflexão verdadeira, se não há essa flexibilidade para criticar, analisar criticamente, esse processo, essa forma, esse objetivo, esse resultado, valeu mesmo a pena? O que a gente poderia fazer melhor aqui? Agora, se é uma pessoa com um egozinho frágil, precisando de autovalidação, precisando o tempo inteiro validar as suas, que ele tem valor ou ela tem valor, vai ficar muito complicado, porque isso daí já não é mais persistência, isso não é clareza de objetivos, o nome disso é teimosia. Quando a gente implementa, né, esse plano que a gente está fazendo aqui, primeiro você precisa de coragem, você precisa se conhecer, saber o que você quer, aonde você quer chegar, depois você precisa de um bom plano e agir de uma maneira consistente,
em busca daquele objetivo que você traçou, ou seja, se organizando. Se você para aí, você vai virar o teimoso. Não, fica agarrado naquela ideia, naquele plano, tem que ser assim. Esse não é o objetivo do plano. O objetivo do plano é a gente poder agir, testar, tentar e criticamente refletir. Valeu mesmo a pena? Não valeu? Foi bom? Foi muito bom? Foi mais ou menos? Dá para fazer melhor? Se você não tem essa capacidade, em geral, essa incapacidade vem dessa vaidade, do apego, de querer a qualquer custo que as suas ideias prevaleçam. Se não há essa abertura, essa flexibilidade mental, não existe uma reflexão verdadeira, né? Seria uma reflexão falsa. Estava certo o tempo todo, né? A pessoa que está querendo provar o tempo inteiro que ela estava certa desde o início. Isso não é refletir. E no limite, a gente precisa ver que isso, mais uma vez, é um skill, é uma competência, a gente trabalha, a gente desenvolve. Quando a gente pensa em pessoas que têm limitações cognitivas, como, por exemplo, pessoas que estão no espectro autista, uma das características ali que são marcantes e tão difíceis de lidar é que os autistas, de maneira geral, eles justamente têm uma certa rigidez mental. Eles gostam de fazer as coisas sempre do mesmo jeito, da mesma maneira, adoram repetir, fazer de novo. Aquilo traz um conforto muito grande para eles. E no caso, né, depender do grau, né, do autismo e tal, eles até se descompensam, têm reações extremas pela não possibilidade de seguir ali com o plano, de fazer aquilo que eles sempre fazem, do jeito que eles fazem. Por quê? Porque é assim que eles fazem, né? Mas aí, gente, é uma questão cognitiva, de pessoas que sofrem um transtorno. Para elas realmente mudar é muito difícil, para não dizer dolorido, e as reações podem ser muitas, podem ser, inclusive, a depender do caso, agressivas. Então, eu estou trazendo esse exemplo para a gente pensar, né, na oposição a isso. O que seria uma pessoa muito saudável, uma pessoa assim, que do ponto de vista cognitivo é muito saudável e consegue, portanto, refletir. Ela é mais flexível, ela consegue contemplar mais possibilidades, ela consegue verdadeiramente entender outros caminhos possíveis, outras estratégias possíveis, seja a partir do aprendizado dela mesma, ela está ali se vendo criticamente, como a partir do aprendizado do outro, de ouvir o outro. Isso é que é, digamos, um entendimento de que é uma pessoa agir de maneira inteligente. Ela consegue realmente se abrir e ouvir. Quem fala muito bem sobre isso é o professor de Wharton, Adam Grant, onde ele fala sobre essa capacidade de verdadeiramente você se abrir e poder lidar com outros caminhos. E quem não consegue, ele está preso na necessidade de sempre estar certo. Isso é uma prisão, tá bom? A gente não precisa estar certo sempre. Inclusive, o Adam Grant, ele leva isso para o limite. Ele diz que ele tem metas
Escuta essa. Ele tem metas para falhar. No entendimento dele, se ele termina o ano e percebe que todos os planos dele deram certo, ele conclui que ele está fazendo algo muito errado. Ele está, de alguma forma, numa zona de conforto. Ele está fazendo mais do mesmo. Ele está tentando fazer algo que ele tem certeza que ele consegue fazer. E no entendimento dele, ninguém verdadeiramente aprende e cresce, porque o crescimento vem do aprendizado, fazendo mais do mesmo, ficando na sua zona de conforto, fazendo aquilo que ele sabe e sabe que dá certo. Então, ele, ao contrário, ele fica frustrado quando ele percebe que todos os projetos dele ele conseguiu contemplar com sucesso. Então, isso daí é muita flexibilidade mental, é muita capacidade de pensar dessa maneira honesta, de conseguir enxergar outros caminhos a partir do relacionamento com o outro, a partir do que o outro traz, rever as suas metas, rever suas estratégias, porque esse processo de revisão, que é pura reflexão, refletir sobre o que você está fazendo, vamos lá, falando português bem claro, ali a gente aprende, ali a gente cresce. Então, pense nisso, pense na importância de estar sempre refletindo e, para tanto, na necessidade de promover essa flexibilidade mental em você mesmo, que pode ser desenvolvido, basta você se provocar. Pensando em outras alternativas, será que não tinha mesmo outro jeito de fazer isso aqui? Das coisas mais simples às mais complexas, de preferência sendo mais aberto para ouvir o outro e acreditando que quanto maior a quantidade de inputs que a gente tem, maior a possibilidade de soluções mais inovadoras, criativas e efetivas. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima.